Diogo, fala um bocadinho sobre o teu trabalho, o que é que estás a fazer agora, o que é que te preocupa agora e em que é que estás a trabalhar? Sim, eu sou o coordenador do projeto Clara, Centro para o Futuro Rural. É um projeto de cariz comunitário no Concelho de Odmira, no interior do Concelho, que tem como objetivo reverter o processo de desertificação e despovoamento daquele interior, através trazendo atividades de restauro de ecossistemas e encontrando formas como nós, humanos, interagimos com esses ecossistemas. Ou seja, o espaço da Clara é um espaço de uma antiga fábrica de tijolos, desativada nos anos 80, que nós estamos a reabilitar como este laboratório de criação, de experimentação e de aprendizagem, para experimentar tantas formas como é que nós produzimos alimentos, como é que nós nos vestimos, como é que nós construímos, encontrar novas formas para encontrarmos novas soluções, não dizer só o que é que está mal, mas tentar encontrar soluções e mostrar à comunidade como é que é possível fazer diferente. Ok. Pedro, a tua perspectiva? É assim, o meu tempo passa de volta dos rios na sua valorização. E neste momento, após ter passado pela etapa de docência, de investigação no mundo académico, agora estou no mundo das empresas e com a ER Rio, neste momento a coordenar uma equipa multidisciplinar, onde tenho engenheiros hidráulicos, arquitetos paisagistas, biólogos, pessoas multifacetadas, exatamente para conhecer os rios e contribuir para a melhoria desses rios. Num conceito da reabilitação, integrado do ponto de vista hidráulico, com soluções de quantidades de água, volumes de água, resolver problemas de cheias, problemas de limpezas nos aglomerados urbanos, mas depois, por outro lado, com a componente ecológica. Então, de reabilitação, da sua valorização em termos de corredor ecológico, para que a percepção da parte da população esteja envolvida nestas duas soluções e consiga, efetivamente, construir uma solução integrada no tempo, a médio e longa duração, para que o rio seja efetivamente uma mais-valia social e que as pessoas captem esse valor e que melhore a sua qualidade de vida de uma forma integrada. Ok. De que forma é que achas que o teu trabalho se insere no leque de apresentações que houve aqui? Se houve outras apresentações que te inspiraram particularmente? O que é que achaste da cimeira, de forma geral, em termos de relevância para o teu trabalho? Assim, este é o tipo de cimeira fundamental em termos de ajuste da parte da sociedade para as problemáticas dos rios e para as problemáticas associadas neste mundo dos recursos hídricos. E é bom que exista este movimento, ainda mais em Portugal, onde temos tantos problemas também para resolver. E onde é que nós também fomos pioneiros, nomeadamente a assinar a Diretiva 4 da Água, a nível europeu, para lançar reptos que queremos rios vivos e vividos à escala europeia. E temos muito trabalho em Portugal para fazer, e eu particularmente, todo este trabalho que estou a desenvolver é exatamente neste foco exclusivo da realização e valorização das linhas de água. Por isso, ver outras apresentações, outras pessoas em Portugal, outras pessoas que também no mundo, e principalmente aqui na Europa, estão a fazer trabalho de reabilitação e já estão a remover, nomeadamente, barragens obsoletas e que já deixaram de ter função, quando no nosso país ainda estamos, por vezes, a entubar rios, por vezes ainda a pensar em novas barragens, em degradar os rios. Por isso, é muito bom e inspirador estar aqui entre pares, entre vários especialistas, para todos nós nos inspirarmos mutuamente para fazermos melhor o nosso trabalho nos nossos locais de ação, nos nossos rios, para que eles possam efetivamente melhorar. Ok. Diogo, de que forma é que achas que, por exemplo, uma pessoa com a especialidade do Pedro poderia ajudar a vossa organização em termos de estratégia, em termos de problematização, em termos de comunicação? Eu acho que é fundamental num processo regenerativo, e nós acreditamos muito neste novo modelo de desenvolvimento regenerativo. Tem pressupostos que são fundamentais, e um dos pressupostos é o envolver as comunidades e trabalhar ao nível dos locais, e o outro é a colaboração. E, de facto, os recursos são escassos. Também há pouca gente. Nós precisamos muito de nos organizarmos e de colaborarmos e de criarmos estas sinergias. Nós não conseguimos fazer tudo, nós temos um território despovoado, não há muita gente, portanto é forçoso para nós encontrarmos parceiros que nos ajudem a ativar estas dinâmicas de regeneração do rio, de envolver as comunidades nestas ações. Portanto, nós, no nosso conceito da Clara, a nossa base é criarmos as condições
para os parceiros poderem atuar. Não é tanto nós fazemos toda a atuação, é criarmos as condições ideais para os parceiros poderem trabalhar no nosso território e poderem ajudar nesse tipo de desenvolvimento. Portanto, já estou aqui a falar com o Pedro para ver como é que nós podemos criar ali novas atividades e novas dinâmicas ali para o Admira. Ok. E quais é que foram assim, as palestras que mais gostaram? Alguma específica que vos tenha impressionado mais ou esteja mais próximo do vosso trabalho? Eu acho que estas cimeiras para mim é exatamente esse local de encontro e essa possibilidade de criar relações e de criar sinergias com outros projetos e de aprendizagem. Acho que é um bom momento também de aprendizagem. Claro que há sempre aqueles toques, aquelas palestras que nos marcam, porque percebemos que o problema é a nível global. Estes mesmos problemas que nós sofremos aqui localmente, noutros sítios ainda não estão em processo de degradação, ainda em pior estado. Portanto, esse peso da responsabilidade de todos nós atuarmos dentro dos nossos territórios, acho que é fundamental. Eu acho que, de facto, sente-se que é um esforço que vem da base, vem do nível das comunidades e que são as pessoas que estão a tentar fazer a mudança. Não é uma vontade política, não é uma vontade que vem de cima, é mesmo as comunidades que estão a tentar alterar o rumo das coisas e isso dá-nos uma grande motivação para continuar. Tens esta percepção, Pedro? Sim, de uma forma geral, concordo com o que acabou de dizer. Do meu ponto de vista, a componente política nem sempre tem a agilidade para executar e implementar. E faltam-lhe pessoas nos territórios. E pessoas que sejam de rasgo, de iniciativa e que queiram fazer bons investimentos públicos, porque os políticos também querem ver projetos bons acontecer no território. A questão é que nos nossos territórios que estão despovoados, que estão com problemas de falta de pessoas, com massa cinzenta, literalmente também, e capacidade de fazerem bons investimentos e bom trabalho. Agora, para nós empoderarmos as pessoas que vivem nestes contextos e atrair ainda mais pessoas, há muito caminho ainda a fazer, em termos de trabalho. E depois, por outro lado, nós poderíamos achar que isto é ter uma vantagem, que é haver poucas pessoas, porque então a natureza estava a ganhar espaços e estava a haver uma regeneração. A problemática é que é assustadora. Nós estamos com invasoras, os terrenos e as margens dos rios foram abandonados. E então as invasoras é que estão a tomar parte dos terrenos agrícolas e parte desses espaços. Então não está a haver uma melhoria de qualidade ambiental, mas sim uma continuidade de degradação ambiental, ainda mais grave porque o homem não está próximo. Então nós precisamos, efetivamente, de pessoas que nos inspirem, com soluções, de modos de operandi, e aqui a cimeira, para mim, destaco 2 pontos essenciais. Por um lado, o reencontro de amigos. É bom que há amigos e que digo já a palavra amigos porque estamos nestas lutas e nestas vias há mais de 15 anos, 20 anos, em que nos vamos reencontrando nestes momentos. E que é quase como o nosso ponto da situação. E tu o que é que andaste a fazer? E nestes anos todos estás desiludido, continuas a acreditar, como é que tu estás? Porque por momentos de desânimo, quem faz parte do mundo das ONGs, há momentos de desacreditar e momentos de modo baixo. E que precisamos que outros dos nossos pares nos motivem e digam assim, olha, eu já passei por isso e as soluções foram estas. Depois, por outro lado, as questões de soluções técnicas. Olha, eu já estou a trabalhar por esta linha, eu já estou a fazer este tipo de trabalho. E as pessoas, ok, boa, de inspiração a esse nível. Por isso, o reencontro de amigos e os amigos da água e os amigos dos rios é muito bom sempre reencontrar, porque são pessoas, efetivamente, para o bem. Para o bem, não é individual, mas para o bem comum e de um coração efetivamente grande nestas vias. Aquilo que também me inspirou muito neste encontro é que temos pessoas arrojadas à escala europeia. E temos pessoas que não baixam as mangas e são de luta. E se nós pensamos assim, opá, tive uma semana dura, uma semana de trabalho, fazer mais este projeto, e tenho este projeto aqui de sucesso, estou a fazer isto, pá, mas há malta que parece que não dorme, não é? Que está efetivamente sempre ativa e que consegue conciliar vários momentos, porque nós sabemos que os que vimos aqui muitas vezes representamos pessoas que estão por trás a trabalhar também connosco, não é? E que têm grupos de trabalho e que estão a fazer também trabalho nesse sentido. Aquilo que me inspirou muito foi particularmente, e destaco, a apresentação da parte de Espanha, da remoção de barragens, em Espanha já se removeram algumas, já se conseguiu remover algumas barragens e alguns açudes, em termos de atuação, nós em Portugal ainda não. Mas vamos conseguir.
E isso do lado espanhol conseguiram, as leis não é a mesma, as formas de atuar não é a mesma, os riscos são os mesmos. A forma de percepção e de trabalharmos é muito idêntica, quer em Portugal, quer em Espanha. As problemáticas que eles conseguirem resolver, nós vamos ganhar com isso. Efetivamente, em ter melhores rios a chegar a Portugal, que ainda não acontece. Ainda temos rios a chegar em má qualidade e com problemas graves para resolver. Os problemas no Mira, acho que é onde tu trabalhas principalmente, exclusivamente. Quais é que são os problemas que vocês detectam mais? É a falta de água? As pessoas queixam-se de falta de água? Sei que há problemas de água naquela zona, abastecimento, é qualidade, é o quê? O problema é mais profundo, não é? O problema tem muito a ver com a gestão da água, a forma como a água é gerida e distribuída. Eu acho que tem uma gestão perfeitamente injusta, porque a água é só fornecida a alguns e não é fornecida a toda a agricultura. Aquilo não é só uma barragem de irrigação. É uma barragem que está nas mãos da agroindústria, que é só localizada ali no litoral, mas os outros agricultores do resto do concelho não têm acesso à mesma água. Para ter uma ideia, 91% da água ali da barragem é consumida por esta área da agroindústria, só 7% é que é pelas comunidades, e tem um desperdício gigante. Portanto, há muitas questões relacionadas com o recurso em si. Nós percebemos que cada vez chove menos, não é? O nível da água vai baixando de ano para ano, e cada vez há maior expansão de área da agroindústria e cada vez se retira mais água. Portanto, há ali um processo perfeitamente divergente, que está aos olhos de toda a gente, que se tem que encontrar soluções. Claro que isto depois tem questões na forma como a água é gerida que afetam diretamente o rio. Que foi também o que nos incentivou a criarmos este grupo de ativismo comunitário, o SOS Rio Mira, porque foi quando a AB Mira decidiu fechar a água para o rio e o rio secou perfeitamente, e nós não nos podemos esquecer que o rio, para além de ter a barragem, depois a jusante tem uma série de hectares e de outros pontos de poluição, porque se não houver, de facto, um caudal ecológico, um caudal mínimo de água a fluir, a única coisa que corre no rio é esgoto. Portanto, há aqui uma série de considerações ecológicas, sociais e até económicas que marcam esta presença do rio. E, de facto, o Mira é uma artéria de vida do concelho, atravessa o concelho deste a oeste, tem uma presença a nível cultural fundamental neste concelho. Toda a gente vive, de alguma forma, direta ou indiretamente relacionada com a água e com o rio. Portanto, é fundamental, e é a partir do Mira que nós também queremos centrar um bocadinho a nossa atuação. De que forma é que nós podemos encontrar soluções. Não trabalhar muito as questões dos problemas, porque quando trabalhamos os problemas, estamos a olhar para aspectos negativos e do passado, é trabalhar mais no potencial e naquilo que é preciso fazer. Portanto, eu também, as apresentações que eu gostei mais foi aquelas que apresentam soluções e que apresentam formas de fazer diferente, inclusive do Pedro, que faz um trabalho fantástico nessa regeneração ecológica dos rios. Uhum. Pois, há bocado o Pedro, na apresentação, disse que faz falta quem esteja no terreno e quem esteja a olhar as pessoas e explicar de facto, porque, por exemplo, um problema que o Jota está a trabalhar muito a questão de pisão agora e barragem para a agroindústria. E o problema que o Pedro estava a dizer é que as pessoas não sabem que estão mal, ou seja, que há um para além de uma utopia, no fundo, há uma vida melhor em que as coisas são mais justas, o ecossistema funciona melhor, os serviços de ecossistema existem, há outro tipo de qualidade de vida, para não falar de acesso à água, pronto. Mas como é que vocês têm experiências diferentes, obviamente também territórios diferentes, e portanto isto localmente tem as suas particularidades, mas como é que se chega como é que nós, na academia ou no ativismo, que temos uma forma de pensar já orientada para esse sentido, como é que chegamos e explicamos ou dizemos ou apelamos a uma população local, a pessoas que vivem lá todos os dias, que uma barragem não é a melhor alternativa e depois como é que fazemos? Como é que podemos explicar que um rio livre tem mais valor do que uma barragem? Um dos aspectos é o ideal, o outro é o possível. E assim, de uma forma muito clara, não há uma fórmula. Há, efetivamente, trabalho. Há o ir e o estar. E o estar com as pessoas. Ganhar credibilidade junto às pessoas. Quanto mais estou, mais credibilidade ganho. Se eu for credível. Se a minha linguagem for um discurso credível. Se o meu exemplo e o modo de vida também mostra isso. Agora, se efetivamente eu digo uma coisa e faço outra, claro que as pessoas não acreditam. E mais, nós somos um povo que está habituado, literalmente, a ser usado em determinados momentos para benefícios políticos, para benefícios industriais, para benefícios de outros. E então são eles que pagam a fatura.
Então são mais outros que vêm aqui para lhe pedir alguma coisa, não é para lhe dar. Então, como é que nós vamos dizer que o que eles têm já é o ouro e o que lhes estão a oferecer não o é? É contrassenso, porque eles estão muitas das vezes com dificuldades no seu dia-a-dia, com falta de pessoas para trabalhar, com passar com dificuldades económicas ou de acesso à saúde. E se alguém lhe aponta um desenvolvimento, que seja mesmo que a palavra retire o envolvimento deles, eles preferem que alguém que lhe diga que o que tens que é o melhor. Então é apresentar também soluções e projetos concretos que é para a realidade do que existe nos lugares que não existem barragens, mas que nós queremos que efetivamente eles valorizem o seu território, eles possam captar esse valor desse território tal como está. E isso não é fácil, porque um território que não tem pessoas, não é fácil nós chegarmos lá e mudá-lo, porque já alguém tinha mudado. E que fácil pô-lo a dar dinheiro, porque senão já alguém tinha feito. Então, estar de próxima para criar esta transformação requer, efetivamente, tempo, dedicação e mostrar outros exemplos. E precisamos daquilo que são os líderes de opinião e líderes de comunidade, que acreditem, efetivamente, neste tipo de trabalho. E se nós, quando vamos trabalhar com uma comunidade, os líderes acreditarem em nós, então eles vão nos ajudar a passar esta mensagem e a traduzi-la para de forma que as pessoas a possam entender. E mais, se o líder comunitário é entendido daquela forma, então é porque é bom. Então as pessoas também ainda seguem muito isso, felizmente. E então é todo um processo de atuação. Eu vejo muito que os rios é dar uma nova esperança. E muitas das perguntas que eu faço é: eu gostava de outra vez de tomar banho no rio? Já alguma vez tomou banho no rio? E há tanto tempo, quando eu era pequeno, quando eu era criança. E gostava de voltar? Não, isso agora não é possível. Isso é uma utopia. Nem pensar. Se eu dissesse: eu estou aqui para trabalhar nesse sentido. Estou aqui não é para concretizar. Eu estou aqui para dar o meu melhor para que com ele consigamos atingir esse objetivo. E com os vizinhos dele. E com os políticos daquela região. E com os nossos líderes em termos de atuação. Então, eu sou apenas uma etapa e um elemento facilitador que tem um conjunto de conhecimentos em que posso, os meus conhecimentos, auxiliar. A maior parte das soluções as pessoas até as sabem. Nós só temos é que espicaçar. Que é, então, mas está aqui a querer construir este tipo de situações e depois o rio não vai levar isto. Não, aqui o rio não chega. Não chega. Nunca o cheias a passar aqui a água. No ano 2001, que foi um ano catastrófico para o nosso país em termos de cheias. Lembra-se onde é que o rio andou? E na maior parte dos rios, principalmente a norte, as pessoas lembram-se. Ah, pois é. Andava a água aí por cima, andava. Então, coisas tão simples como esta. Chegou, e as pessoas, claro, não vou fazer isso. Vou fazer outro tipo. Agora, a grande problemática, e passando para muitas das questões que nós temos mais a sul, neste momento as questões do regadio, é que estão a chegar estrangeiros de outros países com um único princípio: gerar lucro. E muitas das vezes com um selo verde. E dizer que querem ser sustentáveis. Mas nem respeitam o nosso funcionamento da nossa sociedade, nem dos nossos sistemas. Estão a chegar lá, terraplanar rios, a fazer altas produções super intensivas, ok, que também tem lugar para esse sistema. Mas já agora, que é no nosso país, e que nós gostaríamos que fossem mais ecológica possível, a respeitar todos estes princípios. E isto é possível? É. Mas tem é que o fazer. E eles até têm boas eficiências de utilização da água, mas tem que concretizar também o benefício dos nossos habitats, da nossa biodiversidade. E isto, então, já precisamos de leis que consiga parar estes investimentos económicos, mas mais do que parar os investimentos económicos, as pessoas querem é que os investimentos ocorram das melhores formas possíveis, respeitando as questões ambientais e dando qualidade de vida às pessoas. Porque muitas das vezes essas empresas, ainda por cima, empregam mão de obra estrangeira em condições miseráveis. Precisamos que, efetivamente, que a sociedade toda ela melhore. E quando isso acontece, pronto, geralmente quando entra a indústria há outro nível de atuação, outra agressividade, e estão sempre a esticar a corda no sentido de explorar mais e dar cada vez menos. Quando isso acontece, que é o caso que está claramente a acontecer lá, quais é que são as ferramentas legais que se podem procurar? Ou seja, o trabalho é mais em comunidade e em construir comunidade e construir, portanto, movimentar pessoas à volta disso. Estamos um bocado a falar nisso, não é? Os três. Mas depois, quando queres passar à ação, quando queres tentar tornar efetivo essa vontade que vais agregando, como é que podes fazer? Que ferramentas é que tens? Para além, obviamente, de reunir com outras pessoas, o que é que consegues fazer?
Sim, eu acho que aquilo que o Pedro estava a dizer é muito importante. Primeiro é preciso criar esta relação de confiança com as pessoas e mostrar que é possível fazer diferente. Não é dizer que eles estão a fazer mal, é mostrar outro tipo de soluções. Nós, nesta fase inicial, até com este movimento do SOS Economia, o que achamos importante é envolver as pessoas no processo, primeiro porque a comunidade de facto está afastada. As histórias que contam do usufruto do rio são incríveis. E hoje em dia as pessoas estão de costas voltadas para o rio, portanto as pessoas já não têm essa ligação ao rio, portanto é preciso voltá-las de novo a essa interação com o rio e criar esses laços de empatia, porque só as pessoas se preocupando é que depois também têm vontade de fazer alguma coisa. O que nós estamos a tentar fazer numa fase inicial é, com este envolvimento da comunidade e também com uma sensibilização dos mídias, criarmos um nível de poder que chegam a um nível de diálogo com o setor da agroindústria. Porque eu acho que só no diálogo é que se consegue construir. Se nós estivermos sempre em conflito, só vamos criar cada vez maior bipolarização e maior discussão e constrói-se muito pouco. Portanto, é obrigatório que, em algum momento, chegue a essa fase de diálogo para ter que encontrar as melhores soluções. Não é negar os problemas, é tentar muito bem. Vocês querem fazer dinheiro, estão aqui para fazer dinheiro, mas como é que podemos fazer isso? Criando condições para proteger os ecossistemas e criar condições para que haja aqui uma harmonia entre as duas fases. Claro que isto é muito fácil dizer, estas questões do diálogo, é preciso também alguma intermediação das câmaras e que as câmaras façam alguma pressão nisso. A Câmara de Odmira está envolvida nisso, ou pelo menos mostrou interesse em fazer essa ligação. Há muitos aspectos que é preciso ver, porque na realidade muitas vezes existem as leis, mas elas não estão a ser seguidas, não é? Então estas explorações, mesmo das estufas, apesar de não ser só a questão da água, porque tem problemas da perda de biodiversidade gigantes, não é? Porque são cobertas áreas gigantes de plástico. No interior não temos as estufas, mas temos as questões das monoculturas de eucalipto. Este abandono da terra não foi só o abandono do solo, é porque são reocupadas por uma agricultura de um tipo industrial que não precisa de pessoas e que utiliza maquinaria, que vai destruindo os ecossistemas. E depois, quando estas grandes empresas, eu costumo pensar que são mais operações mineiras, porque de facto vão para os locais, esgotam os recursos até ao final e depois, quando acabam, vão para outro país, vão para a América Latina, vão para aqui e para ali. Portanto, é preciso de facto haver outro envolvimento, é preciso de facto verificar dentro da lei se há um cumprimento da lei por parte desses setores, e é preciso de facto chamar a responsabilidade dos governos e as autoridades para que regulamentem de facto as coisas de acordo com a lei, porque muitas vezes as leis também não são assim tão absurdas, é preciso que elas sejam de facto aplicadas. Portanto, há aqui uma série de passos a tomar. O primeiro de facto é trazer a comunidade junto deste problema e que as pessoas de facto percebam quais são as valias de ter um rio saudável, o que é que isso faz diferença na vida delas, o que é importante termos um modelo de gestão mais equilibrado e mais justo para todo o território, não só para alguns, não é? Que não possa beneficiar este valor económico só para uma mão cheia de empresas, mas de facto este valor riquíssimo, natural que nós temos ali em Odmira possa de facto ser distribuído e que toda a gente possa ganhar com estes valores que Odmira tem. De facto é um potencial gigante. As questões legais são muito importantes, temos um apoio legal para podermos verificar desse cumprimento, é fundamental, eu acho. Depois também é preciso encontrarmos formas destas organizações que trabalham muitas vezes num regime de voluntariado para poderem profissionalizar, que haja um ativismo mais profissionalizado, que as pessoas consigam sobreviver, não é? Porque é muito, muito bonito ter esta ideia romântica do ativismo, mas nós também temos que encher o nosso frigorífico, não é? Portanto, temos que encontrar formas de haver esse apoio. Portanto, há aqui uma série de passos, mas eu acho que eu acredito muito que primeiro é preciso começar a mostrar soluções, e este trabalho que o Pedro faz acho que é fundamental, começar a fazer intervenções e as pessoas acreditarem de facto que é possível fazer de outra forma, e só aí é que depois se dá uma inversão, acho eu. Uhum. Mas estamos em luta, não é? Estamos em teste. Pois. Estava a pensar, pronto, uma coisa que se ouve sempre quando se fala em barragens, e ouvia-se mais do que agora, é verdade, que é que os efeitos de uma barragem são irreversíveis. Uma barragem é um dano permanente e irreversível numa paisagem, mesmo que depois de ser extraída, os danos são permanentes. O Pedro, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu vou acreditar que a engenharia tanto é boa para destruir como para construir. E eu vou acreditar que aquilo que ainda comentava, que eu gosto particularmente de ver uma boa giratória a partir de botão.
e a desentubar rios. E é giratório. É com máquina. Não é a martelo. Quer dizer, eu para construir, construo com máquinas, para destruir, vou destruir a martelo. Não. Eu vou, efetivamente, utilizar o melhor conhecimento da engenharia exatamente para estes processos, exatamente como é obtida eficiência, plano de atuação, monitorização, resultados em termos de atuação. E há a possibilidade, de, efetivamente, de nós revertermos tudo isso. Mas vai custar muito dinheiro. Mas vai custar muito tempo. Nós matamos o rio. Há possibilidade de regenerar? Mas não seja quando o homem desaparecer da Terra, a natureza trata-se de resolver isto. Certo? E vai criar uma catástrofe, uma onda gigante de uma ruína, de cair o paredão e uma ruína gigante que vai matar cidades. Se estiverem lá pessoas. Mas os betões e as obras de engenharia têm tempos de vida. Nós, em termos de engenharia, eles estão-se a prolongar no tempo. Aquilo que eram barragens para 70 anos, neste momento já estão para 140 anos. Sim, mas há de chegar uma altura que nós vamos ter que requisicionar tudo isso. E, efetivamente, há novas soluções alternativas à construção das barragens. E hoje, no ano 2021, nós ainda precisamos de construir barragens? Se calhar algumas sim, mas é preciso ponderá-las muito bem. E é a altura de nós começarmos a desmontar algumas? É. É preciso começar a desmontar aquelas que nós mais precisamos e estamos a ganhar dinheiro? Não, essas estamos a rentabilizar e o país está a precisar de eletricidade e vamos utilizar. Vamos destruir, do meu ponto de vista, aquelas que não têm utilização, estão lá a fazer uma obstrução e não têm qualquer função económica e também não têm nenhuma função ecológica. Porque, se assim é, então vamos fazer investimento e de repor novamente essa boa qualidade. E de repor novamente o ecossistema a funcionar nesse sistema. E nos Estados Unidos já conseguiram. Nós também vamos conseguir. Fazer esse tipo de atuação. Começaram a destruir o risco também primeiro do que nós. Não é? Por isso nós vamos aqui por etapas. Mas porquê é que nós temos que repetir os mesmos erros? E não vamos avançar logo, cumprir as mesmas soluções inovadoras. E ganharmos uma etapa na história. Que é, eles fizeram este erro, depois compreenderam com ele e recuperaram. Então porquê não vamos logo para a etapa 2? Ou para a etapa 3? Já que eles no tempo neste momento estão a recuperar. E eu acredito que a tipologia de projetos de restauro fluvial e de reabilitação fluvial que nós estamos a implementar neste momento em Portugal, aprendemos com os Estados Unidos, aprendemos com os outros países, com as melhores práticas. Por isso é que nós, de um momento para o outro, estávamos a zeros. E neste momento estamos a ganhar quilómetros e estamos a ganhar, efetivamente, plano de atuação. Porque estamos a fazer exatamente projetos participativos. E o participativo é onde? É logo na fase da concepção. Isso é o ideal. Mas quando pedem o projeto, é para 2 meses ou para 1 mês? Então nessa fase não vai dar. É preciso apresentar-lhe uma solução à frente para que as pessoas discutam e vejam a solução que está a ser implementada. Mas depois da solução, no momento da implementação, as pessoas vão dizer assim: ali aquele treino é meu. E eu gostava que fosse de outra forma. Será que há ajuste? Então, por isso é que os projetistas e os técnicos têm que ir a campo a fazer acompanhamento da obra e fazer ajustes dentro do quadro legal que é possível dentro de uma empreitada de atuação. E eu não gostava aqui do amieiro, mas se me pusessem aqui um marmeleiro eu deixava. Se não me deixo por cá numa árvore, então vamos lá meter um marmeleiro. Uma árvore de fruto na frente de um rio. E vamos ensinar à pessoa que é: atenção que o último marmelo, a última maçã destas árvores que nós estamos aqui a plantar na frente do rio são para a biodiversidade. E como está a menos 10 metros do rio, não vai poder utilizar pesticidas para, efetivamente, matar a biodiversidade que existe aqui. Há regras. Mas o senhor também não quer comer uma maçã de boa qualidade, biológica. Quero. Estas são para mim. Então, é aqui o lugar. E que é possível nós negociarmos com as pessoas estas soluções de engenharia e de ecologia para bem de todas as partes. Mas precisamos de avaliar os resultados. Ver o sucesso. Quem vai fazer a manutenção. Quem vai fazer a monitorização destes trabalhos. E precisamos da apropriação do espaço por parte das entidades legais, diga-se municípios, juntas de freguesia, em termos de atuação, e dos grandes proprietários e dos pequenos proprietários, para dizer qual é que é a minha responsabilidade, o que é que eu tenho que fazer. E se eu não consigo fazer como proprietário, efetivamente, associar-me a uma associação. Eu sozinho não consigo, mas se criamos aqui um movimento associativo, nós conseguimos limpar um rio como faziam os antigos, que era na altura de limpar a levada para regar as hortas do açude, as pessoas juntavam-se para limpar as levadas.
Então porquê é que agora não se podem juntar para fazer a valorização do rio? Agora, a limpeza do rio é pontual, mas precisamos plantar árvores, precisamos de fazer remoção de invasoras e de fazer esse tipo de ações. Então, estes movimentos são efetivamente importantes. Muitas vezes não é na fase da concepção da parte da obra propriamente dita, mas na parte da implementação e do acompanhamento, para que as coisas não sejam esquecidas e os rios tenham dono. E quando as coisas têm um dono, têm um olho para serem cuidadas e preservadas a médio e longo prazo. No nosso país, também não quero deixar aqui de referir que nem todos os rios têm que ser deste princípio de homem muito próximo. Nós temos todos os parques naturais, zonas Natura 2000, que têm uma classificação já de excelência em termos ecológicos. Então, esses deveremos ser mais rigorosos nos objetivos que nós queremos atingir de excelência de qualidade. Para termos reservas estratégicas de água, para nós podermos ter reservas fluviais, que nós vamos poder ser todos briosos e dizer a nossa geração está a deixar rios bons, livres e saudáveis para as gerações vindouras. E delegamos neles a responsabilidade de continuar a cuidar deles. Para que haja esse know-how e essa preservação. E isto não pode ser teórico. Tem que ser feito em termos de Presidente da Câmara passar para o próximo Presidente da Câmara essa corresponsabilização e esse trabalho em conjunto. Tem que ser o Presidente de uma associação para o próximo Presidente de uma associação continuar a passar esses valores. Tem que ser as nossas escolas, dentro do nosso território, a terem uma educação do território e dos rios e não uma libresca e teórica que é desprovida de uma realidade. Mas sempre ir de encontro a esta transformação social. Por falar em reservas, fazer reservas de rios, há uma campanha agora de Jota para criar essa realidade legal, portanto, a proteção do rio como se fosse um parque natural, portanto, reservas naturais fluviais. Foi uma proposta que surgiu depois do estudo da caracterização da bacia hidrográfica do Douro, que descobriu que havia mais de 8.000 barreiras no Douro, uma grande porcentagem delas obsoletas, que é o estudo da UTAD. É um número que vos surpreende, 8.000 barreiras numa bacia hidrográfica só? Bom, Pedro, com certeza que não, porque ele tem mais conhecimento sobre este nível nacional, mas é por baixo. Eu fiquei super surpreendido com o número que os números que trouxeram aqui a público nesta cimeira, do 1 milhão e tal, não é? A nível europeu. A nível europeu, quer dizer, são números incríveis, não é? Como é que nós criamos tanta obstrução no rio, tantos problemas. Fiquei surpreendido, por isso não... O que é que nós estamos a considerar como barreira? Só por si? Não, todas. Nós estamos reparem que os nossos rios eram altamente modificados para a agricultura no século passado. Em que tínhamos uma agricultura de proximidade. Era 100% da terra era agricultada. Não nos esqueçamos que estávamos em guerra europeia, em que a produção da comida das pessoas tinha que ser produzida cá. Por isso não havia um palmo de terra que não houvesse agricultura. E essa ideia ficou mesmo no nosso DNA cultural, que aquele terreno está ali abandonado, devia ser agricultura. Aquele terreno ali está abandonado e devia ser uma floresta produtiva. Porque nós precisávamos de 100% do espaço para produzir e para criar essas mais-valias. O repto que foi lançado na altura era dominai tudo. Muro de um lado, muro do outro, muros a meio, meia volta para... Um agricultor queria captar água, a ribeira leva pouquinho água, como é que faz? Um pequeno açudezinho, tira a água com mais vontade. Quer ter um moinho para moer. Nós hoje temos eletricidade. Antes a energia mecânica vinha de onde? Era para moer, para termos pão. Era dos moinhos. Isto até ao início do século passado. Nós tínhamos milhares de moinhos nos nossos rios. Que tínhamos os moinhos de inverno, os moinhos de verão, os moinhos de primavera, literalmente que eram os espaços intermédios que estavam a funcionar. E todos com regras muito claras de utilização da água. Direitos de passagem de boca que ainda hoje são lei local. E que quando nós chegamos lá temos que perceber quem é que é este açude. Quem é que são os donos. Porque não tem nunca donos até o momento que vamos para tocar. E aí aparecem os donos e aparecem as dificuldades de remoção ou de arranjo do açude. Em termos de utilização, por exemplo, para que ele tenha uma escada para peixe. Para que ele tenha uma permeabilidade em termos de conectividade, em termos de biodiversidade. Porque hidráulica, a maior parte deles tem. Exceto as grandes barragens. Agora, temos todos estes agricultores que tentavam aproveitar ao máximo. No entanto, havia caudal ecológico na altura.
E hoje temos dificuldade em implementar um caudal ecológico, que era algo muito simples. Um agricultor não poderia tirar mais do que 1/3 da água que está a correr no rio ou na ribeira. E tinha que deixar 2/3 para os seguintes. O seguinte já só podia tirar também 1/3. Então, isto da regra tão simples faz sempre que haja sempre 2/3 de água a correr para jusante. Esta regra não é aplicada pelas barragens grandes, de grande volume. Sim. Em qualquer época do ano. Não é aplicada pelos agricultores hoje de agricultura intensiva, não é? Que eles chegam lá e quando tiram. Não é? E já não há esta noção que é, eu não quero matar os peixes que estão naquele pego, naquele poço do rio. Porque os rios mediterrâneos, apesar de não terem quase caudal nenhum aparente durante o verão, têm os lençóis freáticos onde é que a água passava por baixo. E onde é que a água é sempre fresca e de boa qualidade. Se eu retirar a água toda e deixo que haja esta conectividade freática e que os peixes efetivamente tenham boa qualidade de água. Então temos mortalidades efetivas de peixe e da biodiversidade. Por isso, os rios são sensíveis e têm muitas regras, não é? As pessoas sabiam-nas. Mas se abandonarem agora quem está a utilizar, e quem vem muitas vezes não está para olhar para estas noções ambientais, mas sim para benefícios individuais e egocêntricos. E o que é que acham da proposta do Geota, então, de ter um corpo jurídico que protege um rio como se fosse um parque natural, uma paisagem protegida? Imagino que algo, sei lá, afluentes do Mira, fizesse sentido proteger, impedir intervenção, seja qual for. Em termos teóricos, já acho muito bem, mas o que nós constatamos ali é que muitas vezes essas coisas são ultrapassadas por interesses económicos. Nós temos um parque natural do Sudoeste Alentejano que está coberto de plástico, portanto já tem algum descrédito pensar que as áreas protegidas estão de facto protegidas. Portanto, de facto existem instrumentos legais, mas depois na prática os poderes e quem controla esse poder é sempre o poder económico, e a água é considerada um recurso económico, não é considerada um recurso vital para a vida de todos, não é? Todos humanos e toda a flora e toda a fauna, não é? E é só essa consideração de valor que cria aqui muita incerteza, de facto. Nós criamos reservas naturais e parques, mas depois, se não os protegemos, de facto, depois permitimos que haja um abuso nestes locais, as leis pouco interessam. Por isso, acho muito bem a iniciativa, fico super motivado para que ela possa ir adiante, mas sempre com esta ressalva de facto também temos ali um parque natural que não está a ser cuidado, não é? Está coberto de plástico, está cada vez mais a ser coberto de plástico e ninguém se importa. Portanto, sim, mas com ressalva. Não é? Pois, a questão legal, a questão das leis, se as leis são suficientes ou se o problema é a aplicação, isso a Alexandra depois vamos falar com ela também aqui no episódio seguinte do podcast, e foi falado também, e de facto sim, é um bocado desencorajador ver como é que as áreas naturais são negligenciadas cá, e não sei se de facto a solução não passa só por nomear uma reserva, mas passa obviamente por a descolização. Pedro, se me permites, só antes de passar a voz, eu tenho sempre dificuldade em nós também identificarmos essas áreas protegidas pensando que o resto é para descartar. Eu acho que todos os ecossistemas são super relevantes para a nossa vida. Onde eu moro não é área protegida, mas aquilo é super relevante a forma como as pessoas utilizam o solo, como é que utilizam os recursos. Portanto, nós deveríamos ter uma apreciação sobre os ecossistemas de uma forma mais holística, dessa integração, porque se queremos só criar bolsinhas de preservadas, vão acabar no final também por elas por morrer. Portanto, eu acho que nós temos que mudar mesmo isto tem que ser uma consciência coletiva, e aos poucos já se vê que de facto as gerações mais novas começam a ganhar esse nível de preocupação, até porque eles estão a perceber que o problema lhes vai cair nas mãos, mas nós temos que criar uma consciência mais geral. Os rios são importantes, não é só nas zonas protegidas, os rios são importantes em todo lado. As florestas são importantes em todo lado, não é só nas áreas de parque que os governos definem, não. As árvores que eu tenho à frente de casa são importantes e as pessoas têm que começar a dar valor a isso. Uma árvore devia ser quase sagrada, né? Demora 100 anos a crescer, nós não podemos chegar ali com uma facilidade e cortar uma árvore só que nos dá jeito para sair do caminho, porque queremos passar por ali. Temos que começar a olhar para as coisas com respeito, e com respeito como olhamos para as coisas que são importantes para a nossa vida.
E temos que encarar a natureza e nós próprios como fazendo parte desses ecossistemas. Nós também não chegamos à nossa casa e começamos a partir pratos e a tirar a televisão para o chão e a destruir tudo. Não. A nossa casa é o nosso planeta e temos que começar a ver o planeta como fazendo parte desses nossos ecossistemas que são fundamentais para a nossa vida. De facto, os povos indígenas têm esta perspectiva de olhar a 7 gerações. Eu acho que estas nossas sociedades ocidentais nem é uma vez, porque nós depois chegamos ao final da vida e descartamos os idosos, não é? Portanto, nós consideramos 60% de uma geração. Por isso temos que começar a mudar aqui, são questões de valores, que de facto demoram mais tempo, custam mais tempo e custam mais recursos, mas eu acho que tem que ser por aí. Nós temos que... O nosso valor não pode ser se temos maior ou menor capacidade de consumir, não é? Nós temos que mudar o nosso sistema de valores, não pode ser... A produtividade não tem que estar acima de tudo. Os nossos valores, e o que percebemos agora pelo Covid, são as relações humanas, se temos água e comida de boa qualidade. São outros aspectos da nossa vida que devem ser considerados e valorizados. E não pode ser considerar assim o dinheiro e se temos maior capacidade de consumir. Basta ver este nível das organizações, das ONGs. Tem muito trabalho voluntário que não é valorizado. As pessoas vivem com muitas dificuldades e que estão a fazer um trabalho fantástico para a comunidade, para um bem comum. E por isso estes níveis de atribuição de valor, eu acho que é muito importante as pessoas falarem isso e refletirem para si também. O que é que acham, o que é que dão na sua vida de facto valor? Não é? O que é importante? É terem um carro ou terem uma floresta ou um rio saudável a passar à porta. Para mim, eu dou graças a Deus ter árvores e água limpa à minha porta. Se não consigo viver a imaginar que deixamos de ter rios ou deixamos de ter pássaros ou deixamos de ter insetos, para mim é uma morte lenta, não é? Portanto, eu acho que é importante que se crie esta consciência coletiva. Não é fácil, porque há pessoas que ainda estão num nível de sobrevivência, não é? Perceber como é que podem alimentar os filhos amanhã. Portanto, mas algumas pessoas têm que começar a ter essa consciência e criar esta mudança. Pois é, mudança social profunda, claro. Eu gostaria também de aprofundar aqui esta questão das terras fluviais. E aquilo que estavas a dizer que eu concordo plenamente. Quer dizer, nós temos leis em Portugal. Vamos fazer cumprir as nossas leis que temos, de bom. O que é que ela tem de bom? Que são o corredor do domínio hídrico. 10 metros para cada um dos lados. Vamos conseguir implementar os 10 metros? Não, vamos pelo menos começar a implementar 5 metros. Também não consigo. 2 metros. Ok, vamos implementar 2 metros. De uma forma geral. E depois passar para os 5. Depois passar para os 10. Então, vamos respeitar as veias da água, porque, como dizes, e concordo plenamente, eu não posso abdicar do meu braço. Eu não posso abdicar da visão. Eu que sou um corpo. O meu corpo precisa dos rios. Para fluir, para que eles existam, dos meus rios internos. Então, como é que eu vou pedir ao meu planeta, ou vou pedir ao meu país, que abdique de rios? E que digam, tu és para morrer. Tu não existes. Não, rios é para serem rios. Agora, alguns vão dar utilizações mais intensivas. Então, se eu lhe dou uma utilização mais intensiva, nomeadamente, por exemplo, descargas de ETAs, então eu vou ter que ajudar o rio a receber essa carga de nutrientes para ele saber autodepurar com cargas muito acima do que ele estava preparado ecologicamente para poder receber. Então, eu tenho que fazer projetos já de intervenção vocacionados para isso. Para que tenha agricultura intensiva naquele espaço. Então eu tenho que preparar aquelas linhas de água para que recebam uma carga de nutrientes e não se desenvolvam aí um conjunto de invasoras, mas de espécies autóctones para que ele consiga depurar-se e consiga ter essa resiliência. Tendo, então, o buffer e o espaço limítrofe de corredor, se calhar já não vai ficar em 10, vai ficar em 15. Se calhar eu vou precisar de colocar alguns sistemas lagunares intermédios, com pequenos açudes, pequenas represas de infiltração, vou ter que criar espaços de inundação preferencial, vou ter que criar espaços diferentes para o rio. Já não me chega àquilo que era natural. Preciso dar mais espaço. Porque do outro lado tirei-lhe todo. O outro campeonato, após nós termos efetivamente os nossos rios em funcionar, é, então eu não tenho direito a mostrar às gerações vindouras o que é um rio a desaguar no mar, de uma forma natural? O que é um rio numa nascente sem nascente? Visível a brotar? Que é por o acumular das águas, das chuvas e a partir daí... E onde é que começa esse rio? Este ano foi aqui. Onde é que ele começa a formar o tal beck? Onde é que ele começa a ser respeitado? E
temos aqui um outro desafio. Porque até isto que acabei agora de dizer foi implemente-se a Diretiva Quadro da Água e a Lei da Água em Portugal. Ponto. Aquilo que nós estamos aqui a falar, que é de criar reservas fluviais, é dizer algo ainda muito simples que nós não temos para esse contexto jurídico. Onde é que nós temos os nossos referenciais de excelência do que é um rio mediterrâneo de excelência? E que todas as intervenções que ocorrem no rio, nomeadamente por questões de agricultura ou por outro tipo de construções, que vai ter que tender sempre para esta excelência, não ao nível da excelência, mas ao nível do bom. Ele pode perder um bocadinho de biodiversidade, mas perde um bocadinho. Não é perder sem sabermos o quê. E eu preciso ter referenciais de rio que são o mais próximo do pristino possível e o mais próximo do natural. Que está interligado com as alterações climáticas, por exemplo, que plasma as dificuldades que o planeta em si está a ocorrer, eventos catastróficos, eventos que vão ocorrer, e ele vai também assumir isso e vai também trabalhar a sua biodiversidade autóctone dentro desse sistema. Então eu tenho um rio que definimos exatamente para esta tipologia de rio de montanha da Serra da Estrela, ou dos rios do Gerês, ou dos rios do Mira e da tipologia do Alentejo ou das ribeiras do Algarve, quais são os rios que nós queremos que plasmem esta tipologia e que nós vamos colocar regras muito claras de biodiversidade e de utilização. O outro objetivo, que é das reservas fluviais, é então o utópico, que eu espero que essa utopia possa ser possível, que é, se nós ainda criarmos uma regra que dissermos que é, eu vou ter os sistemas de referencial e ainda vou ter reservas de estratégias de água. Eu vou colocar dinheiro no banco para que se um dia falhar dinheiro, eu tenho aqui um mielheiro que eu tenho ali este dinheiro para poder utilizar. Quais são os mielheiros que nós estamos a dar de spots, de espaços de biodiversidade, de qualidade de água para as gerações futuras? E isto não é dizermos que, à escala do planeta, que nós estamos a deixar calotes polares congeladas para o planeta não aquecer. Estão lá, essas geleiras. Isso não está dependente de Portugal. Mas dependente de que uma chuvada que caia e que ela passe por linhas de água em que ela vai infiltrar, vai ser natural, e nós estamos disponíveis para quê? Comprar esses terrenos, fazer planos de gestão com a população que vive nesses locais, fazer um plano integrado à séria e nós estarmos implicados aos três níveis. A nível do Estado, a nível do Estado central, a nível do Estado regional, a nível do Estado local, diga-se municípios e juntas de freguesia, conjuntamente com os proprietários, com as associações e com este modo de ação. E isto, então, eu estou efetivamente a trabalhar nas reservas fluviais da minha visão. Que não é mais um espaço natural do não. Eu aqui não posso construir não, mas é um espaço do sim. Então aqui posso fazer tudo, desde que seja para além desta linha de água. Tu podes fazer aqui tudo, desde que seja para a preservação de todo o funcionamento ecológico de todo este sistema. E se formos a ver, as regras ainda são muito maiores, não é? Porque eu só posso fazer para o bem. E eu acho que o nosso país e a nossa sociedade, e espero que os jovens que possam ver esta informação se inspirem e que também queiram fazer parte dessa solução. E que queiram ver de onde é que na minha região, de onde é que no meu município, há rios que eu possa usar para mandar um mergulho e que as gerações vindouras também vão poder utilizar. E que os mais velhos que estão a ouvir, dizem assim, onde é que eram os lugares que eu gostava de levar os meus netos a mandar um mergulho? Porque os filhos estão a trabalhar. Porque os avós é que estão, neste momento, com tempo para pensar. E que ninguém os quer ouvir. E eles sabem quais são os melhores lugares para mandar os bons mergulhos. E quais são os melhores lugares para podermos usufruir de um bom piquenique e de uma boa sombra junto de um rio. E não é só uma questão de lazer. É mesmo questão, nós queremos um turismo de qualidade e de sustentabilidade. E que crie impacto local. Então nós podemos trabalhar em pacotes de soluções de turismo de qualidade, onde tenho guias. Para ir a estas reservas fluviais só pode ir com um guia especializado. Não, isso é utópico, em Portugal não acontece. Para ir ao Pico, nos Açores, é aconselhado a que leve um guia. Se não levar guia e tiver um problema por questões de segurança, por exemplo, vai ter que pagar porque não tem um seguro associado à sua subida. Ora, isto só por si já mostra que mas o rio não tem segurança para eu mandar aqui um mergulho.
Pois, por isso é que é preciso de um guia para lhe ensinar onde é que está a zona do fundão, a zona onde pode mergulhar e a zona dos cuidados, porque nós já precisamos, efetivamente, de alguém que nos oriente. Mas não é isso que os indígenas também fazem quando levam, efetivamente, os jovens a descobrir o nosso espaço? É que a nossa biodiversidade, a nossa selvagem, os nativos em Portugal são os portugueses. Os indígenas em Portugal são os portugueses. E quem tem mais conhecimento acerca do nosso território são as pessoas mais velhas, os mais sábios do território, que temos que os ouvir. E questioná-los. E pô-los a repensar. E atenção que há aqueles velhos do Restelo e há aqueles que envelhecem como o vinho do Porto. E aqueles que envelhecem como o vinho do Porto têm muito para nos contar e para nos ensinar. Porque cada vez estão melhores e estão a mostrar-nos a história da vida deles e a história do território, qual é que é um dos caminhos que pode seguir. E estejamos nós, efetivamente, para aprender, e eu espero ainda continuar a percorrer muitos quilómetros de linhas de água pelo país para continuar a aprender a linguagem dos rios. Já não temos tempo. São 120 agora. Então, já está na tolerância. Temos mais. Está bem, vou só roubar mais uma pergunta aqui para o Diogo, estou curioso. Diogo, então, mostraste ceticismo relativamente à questão não só, ou seja, para já falaste, obviamente, do privilégio e de uma convicção de que uma consciência coletiva diferente, uma transformação, é muito mais eficaz do que a lei, obviamente, isso é óbvio. Mas, e há bocado falaste. Mais difícil também. Mais difícil, mais pronto, é necessária e é urgente, mas infelizmente não vai andar ao ritmo, se calhar precisamos. E falaste em sentar-te à mesa com os industriais, portanto, com essa malta, e que esse debate é necessário, que esse diálogo é necessário. Mas tu sem os instrumentos legais, como é que vais obrigá-los a sentar à mesa e o que é que te resta para fazer pressão e para exigir medidas ou alterações Não, porque os instrumentos em muitos casos existem e eles já têm ali muitas, nas áreas de estufas, eles já são obrigados a deixar corredores entre as estufas, ter reservas de biodiversidade, não podem ocupar o terreno todo, e são coisas que não são a ser cumpridas. E só o facto de haver essa implementação há uma melhoria, não há uma melhoria dentro desse ecossistema. Depois tem a ver com a forma de utilização da água. Há ali questões inacreditáveis. Portanto, houve um estudo, um projeto LIFE, conduzido pela Universidade de Évora, sobre os charcos temporários ali do litoral, que gastou-se milhões nesse estudo. E depois, nesta expansão da área da agroindústria, chegou-se e terraplanou-se os charcos, e todo um trabalho valioso e toda uma biodiversidade riquíssima foi... Portanto, eu acho que tem que se encontrar formas de haver essa reconciliação. Por muito difícil que achemos que as ideias são perfeitamente contrárias, temos que encontrar formas de reconciliar ideias contrárias, porque se nós não conseguimos encontrar essa forma de colaboração, se continuarmos a insistir neste mesmo modelo de competição e de luta e de conflito, nós vamos ter cada vez maior degradação. Portanto, eu acredito que a única forma de fazer diferente é através da colaboração. De que forma, mesmo quando estamos que temos opiniões completamente distantes, temos que encontrar uma forma de reconciliarmos esta oposição e fazermos o melhor possível naquele momento. O melhor possível depois vai melhorando, não é? Porque no momento o melhor possível é o que estava a dizer há bocado. Pode ser uma faixa de 2 metros, depois a seguir pode aumentar para os 5. É fazer um processo gradual. Claro, a gravidade agora é que nós de facto vemos os problemas com a aceleração e tão críticos, temos que ter medidas urgentes. Não é? Já não vamos ter tempo para ter mudanças de gerações. Temos que ser no nosso tempo de vida, já temos que ver essas mudanças a acontecer. Portanto, isso cria maior exigência, mas por isso é que se tivermos a população envolvida, se tivermos as comunidades envolvidas, também há uma maior pressão. Se as pessoas deixarem de comprar esses produtos, agora, nesta pressão que estes grupos começaram a fazer em Odmira, viu-se que a agroindústria começou a ficar nervosa, começou a lançar campanhas, portanto, percebem que, de facto, se a comunidade começar a tomar consciência de facto aquilo, que há outras soluções melhores, que aquilo está a trazer degradação, que eles próprios também sentem necessidade de começar a fazer diferente, porque depois também acabam por deixar de poder vender os seus produtos, porque se na Alemanha eles perceberem que os frutos vermelhos vêm daqui, mas têm trabalho nestas condições e que estão a degradar o ambiente, eles deixam de consumir framboesas, não é? Por isso, se começarmos a ter consciência que de facto estamos a vender o país à Navigator para plantar eucaliptos, se começarmos a perceber isso, deixarmos de comprar papel, a Navigator tem que mudar. Portanto, é também a exigência dos consumidores, é a exigência das comunidades, e por isso é que é preciso fazer um trabalho ao nível da base para mudar esses hábitos, para obrigar depois estas grandes empresas que não têm uma visão, são grupos
muito grandes, com acionistas que muitas vezes nem sabem onde é que estão a meter o dinheiro, não é? Está uma posição, chega-lhes o lucro de alguma forma, não há, e é preciso chamar esse encontro. Mas eu acho que eu continuo a acreditar que só no encontro é que se consegue construir, porque nós, de facto, temos levado a nossa sociedade para este modelo de bipolarização. As redes sociais ajudam nesse movimento de criar cada vez maior conflito, e do conflito só se destrói. E nós temos que ainda perceber que ou queremos fazer esta transição de uma forma pacífica e refletida, ou então vamos fazer a transição contra o muro. E como fizemos agora na pandemia, também achávamos que era impossível. Se nós tivéssemos dito há 3 anos atrás que as pessoas iam ficar todas em casa, chamávamos todos malucos. Mas, de facto, as pessoas foram obrigadas a isso. E com as questões ambientais ainda vai ser pior, não é? De repente podemos deixar de ter alimentos, de repente deixamos de ter polinizadores, deixamos de ter... Portanto, as mudanças podem ainda ser mais graves e as pessoas podem ser obrigadas a mudar mais rápido. O que nós acreditamos é que é possível ainda fazer isto de forma refletida e fazer de forma pacífica, principalmente, porque estes problemas só vão trazer mais conflitos, só vão trazer maior degradação. Ok. Temos sem tempo. Obrigado, Diogo. Obrigado, Pedro. Obrigado. Boa sorte aqui também para a divulgação. Para o Corticosa.